Olá a todos, bem-vindos. Esse é são os nossos comentários, que são da carta número 17, fala sobre prontidão. E o Espírito Sem Nome vai começar, como sempre, sendo bastante cortês e elegante, quando ele diz: Olá, tudo bem? Sim, as nossas últimas palavras foram intensas. Nossas conversas serão cada vez mais profundas, todas necessárias para que quebres aquilo que te sustenta. E ele está falando aqui das verdades, né, que sustentam os nossos conceitos em si. E daí ele continua: Não te preocupes, sei que estás pronto para algumas coisas e outras não. Por isso entenda que se estas palavras te chegam ao ouvido ou aos olhos, é porque está no momento de despertar para elas. A cada um segundo as suas obras, nada acontece sem que se precise ou mereça. Então, se esse entendimento, essa percepção chegou até você nesse momento, é porque você precisa e merece essa percepção e tem condições de entender ela. Essas percepções têm condições de serem trabalhadas na tua existência. É possível colocar em prática isso tudo. Hoje elas podem te parecer duras, mas ao passo que aceitares teus julgos sem reclamar e aprender a amar, tudo te parecerá leve. As dificuldades te alcançarão na medida e no tempo que necessitares. E quantas vezes a vida às vezes parece ser tão complicada, tão difícil, né? Mas no momento que a gente para de reclamar, né? Para de ficar fazendo birra e olha para tudo aquilo e diz: bom, é o que eu tenho, vamos seguir em frente. Né? Quando a gente faz isso, quando a gente segue em frente, opa, o problema é muito menor do que parece, né? E por isso que diz que as dificuldades vão chegar, as dificuldades vão acontecer, não tenha dúvida. As catástrofes vão vir, né? Na medida que a gente precisa delas. Por quê? Por que a gente precisa das catástrofes? Porque senão a gente não se mexe, senão tudo parece ser bom, senão as coisas como são colocadas nunca vão mudar, porque nós somos seres extremamente comodistas, né? Então, daí ele diz: Não te coloque de prontidão a esperar, pois aquilo que acredita que estás por vir pode nunca acontecer ou pode já ter acontecido sem que percebas. Paulo de Tarso diz isso, né? Quando fui para a direita, Deus me empurrou para a esquerda. Então, daí, quando eu fui para a esquerda, Deus me empurrou para a direita. A gente tem que ter muito cuidado, porque quando a gente vai para um lado, para o outro, ou toma uma postura ou outra, por trás disso tem uma intencionalidade, né? E essa intencionalidade é o que complica as nossas vidas, né? Então, sem intencionalidade, porque de verdade a gente não sabe se está acontecendo, já aconteceu, não vai acontecer, ou vai acontecer, a gente não sabe. Vamos seguir o fluxo das coisas. Porque quando a prova vem, não vem assim: bom, agora é a prova. Não, não. A situação acontece, o caos se instala na mente e aí tu dá a resposta. Ama de maneira egoística, né, individualista, ou ama de maneira universal. É isso, né? Por isso que ele vai dizer: estejas pronto apenas para servir, para caminhar nos passos que o Pai desenhou, pois o exemplo já te foi dado e não podes mais dizer que o desconhece. Esse é o trabalho, a gente só segue em frente. Já sabe, o exemplo qualquer é o Cristo. O exemplo é o exemplo que o Cristo deu. Então, a partir disso, seguimos em frente, sem olhar para os lados, sem murmurar, sem reclamar. Se achas que está pronto e é o tempo que te falta, sem demora, iremos te providenciar. Mesmo que não seja do jeito que esperas, entendes que esperar não te levará a parte alguma, que te tornas presunçoso achar que podes entender teu papel na obra geral. Então, se às vezes parece que a gente não tem tempo para isso, né? E quando a gente se coloca nisso, aí Deus providencia o tempo para a gente adentrar essas situações. Não tem problema nenhum, né? Só que esse tempo não vai ser do jeito que a gente gostaria que fosse, vai ser do jeito que necessita que aconteça, que fosse, né? E a partir disso, a gente tem, como ele diz aqui: entendes que esperar não te levará a parte alguma, que te tornas presunçoso achar que podes entender que teu papel na obra geral. E que é exatamente por aí. E que não adianta a gente ficar ali olhando a coisa para... Me lembra muito os leões quando vão caçar, né?
se posicionando, esperando o momento ideal para dar o bote. Não, não é por aí. É um trabalho muito mais envolto em fé. Isso sim, em fé. Por isso que ele vai dar a seguinte frase depois: deixe tua alma repousar no Deus que em ti habita e estará pronto a servir a sua obra. Porque quando tu percebe, a coisa já está acontecendo. E tu nem te deu conta, tu já está envolto nisso. E aí não tem o processo da intenção. Ao livre amor que ele te manifesta, ao livre e tanto que ele demonstra na obra geral. Deixe que tudo te seja oferecido e que tudo te seja tirado. Esteja de prontidão, pois ao trabalho será chamado, e se a esse chamado atender, encontrará a liberdade e a leveza de viver no amor do Pai. Então, esse amor é um amor sem condições e que, volta e meia, pode te dar o mundo e no instante seguinte te tirar esse mesmo mundo. Esteja de prontidão, ou seja, pronto para isso. Porque o trabalho não é ir a qualquer lugar, fazer qualquer coisa, não, não. O trabalho é perceber como a vida se movimenta, se coloca e se mantém em harmonia com tudo que vem, né? Esse é o trabalho que a gente vai ser chamado, né? E é um chamado que liberta. Liberta das condições e convenções do mundo, liberta do que é material. E aí sim a gente aprende a leveza de viver o amor do Pai. E esse Pai, ele vai dizer, ele vai pavimentar a estrada com diversas pedras, pequenas, grandes, gigantescas. Te pedirá apenas que por elas passe sem reclamar ou sem hesitar, pois é fé que ele te pede. Então esse mesmo Deus, ele vai te colocar coisas muito simples, até gostosas e fáceis de transpor, e coisas que são enormes. E de tudo isso ele está pedindo só uma coisa: fé. Não tenha medo. Não tem nada que pode acontecer que pode realmente te tocar. Só fé. A fé vai fazer com que tu transponha tudo isso. E ele termina: estaremos sempre juntos. Então levante e te coloque pronto, pois a obra já se iniciou e o trabalho urge em ser realizado. E lembre-se sempre que meu amor caminha junto aos teus passos. Espírito sem nome. E é por isso, então, mãos à obra, mas mãos à própria obra. Lembre, de maneira artificial que vem da conjunção de duas palavras, arte e ofício, ou seja, pela arte do teu trabalho tu te realiza, mas é um trabalho em cima de si mesmo, sobre você mesmo, em cima de ti, dentro, de introspecção, um trabalho então artificial, né? A tua arte e o teu ofício em prol de ti mesmo nesse momento. Seja feliz.